Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao Ações da Bolsa. Meu nome é Ricardo Scapinello e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito das eleições presidenciais e como que isso pode estar afetando os nossos investimentos dentro dos próximos 4 anos. Então não se esqueça de assistir este conteúdo até o final e caso ele tenha sido relevante para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de conteúdos que virão a partir desse vídeo. Bora pro conteúdo então, vamos lá? Bom, Lula foi eleito então presidente da República pela maioria dos votos da população brasileira, com cerca de 2 milhões de votos a mais do que Jair Messias Bolsonaro. Foi uma disputa acirrada até o último minuto e agora a gente precisa saber o que a gente pode então esperar do governo Lula e como que isso pode afetar os nossos investimentos dentro dos próximos 4 anos. É difícil saber no momento, já que o presidente Lula ainda não apresentou nenhuma proposta concreta sobre como que vai ser as ações tomadas, as medidas tomadas aí dentro do seu governo nos próximos 4 anos. A gente também ainda não tem nenhuma nomeação a respeito dos cargos de ministério, ministro da Fazenda, enfim. A gente também não sabe quais serão as pessoas que ocuparão os cargos das estatais, como o presidente da Petrobras, Banco do Brasil e tudo mais. Não temos nenhuma nomeação ainda, fica um pouquinho mais difícil da gente entender qual a proposta, quais serão as pessoas, mas logo logo já deve ter a apresentação e a gente já começa a ter um pouco mais de informação sobre isso. Vale lembrar também que a Bolsa de Valores já precificou todo esse movimento de troca presidencial e que isso já está descontado ou estará sendo descontado nos preços aí nos próximos dias. Também vale lembrar que a maior dúvida agora dos investidores é com relação a todas as parcerias que foram feitas aí para que Lula fosse eleito. Então, a gente teve muitos partidos que se uniram para a candidatura do Lula. A gente teve uma aliança muito forte de diversos partidos e a gente precisa saber como que isso será pago, né? Quais serão os cargos que esses aliados ocuparão, quem ficará de fora, quem ficará dentro, enfim. Vamos acompanhar tudo isso daí para a gente ter um pouquinho mais de certeza daqui para frente. Vale lembrar que hoje a maioria também da Câmara e do Senado são pendentes para a direita, o que pode interferir na relação do presidente Lula para a aprovação dos projetos que eles precisam implementar dentro do governo nos próximos 4 anos. Porém, isso também pode ser um lado positivo, já que a maioria pendente para a direita pode ser uma oposição que irá combater aí o inchaço de estatais, cabides de emprego ou casos de corrupção que pode auxiliar então a evitar esse tipo de situação e a gente, quem sabe, ter um governo um pouco melhor do que foi o anterior. Vamos agora então aos pontos positivos do governo Lula e quais seriam as empresas que podem ser beneficiadas dentro desses próximos 4 anos. Bom, o primeiro ponto positivo que a gente não pode deixar de destacar é que a grande parte dos países hoje, dos grandes países, são governados pela esquerda. Então a gente tem o Biden nos Estados Unidos, o Putin da Rússia, o Xi Jinping ali da China, o próprio Macron ali na França. Se você pegar aqui também alguns vizinhos nossos, o Maduro da Venezuela, a gente tem também Alberto Fernandes na Argentina, né? E própria Cuba também, enfim, vários e vários e vários países governados hoje pela esquerda que podem favorecer acordos comerciais aí com o Brasil e até mesmo a entrada de capital estrangeiro para o nosso país. Bom, o segundo ponto positivo é que a gente pode ter aí uma retomada um pouco mais forte aí dos programas sociais de financiamentos educacionais, né, estudantis, então FIES, ProUni, podem estar sendo mais fortemente ativados e que isso pode também trazer a valorização de empresas de educação, né, como a Eduque, Ser Educacional, Cogna, enfim, a gente tem a Anima, tem a CESED e várias outras empresas aí da área de educação podem estar sendo valorizadas dentro desse período, dentro do governo Lula. O terceiro ponto positivo, a gente pode esperar do governo Lula, quem sabe aí uma retomada um pouco mais ativa aí de programas como Minha Casa Minha Vida, que podem favorecer as empresas da construção civil, né, da área da construção civil, como a própria MRV, e isso pode fazer com que essas empresas se valorizem dentro dos próximos anos. E o quarto ponto, né, positivo, seria também a injeção de capital dentro de programas sociais, como o próprio Bolsa Família, ou seja, através de alguns outros auxílios, isso pode favorecer aí a classe C,
aumentar o seu poder aquisitivo e também fazer com que eles possam consumir mais, viajar mais. Então, empresas de comércio, empresas de viagens, empresas de companhias aéreas podem também estar tendo a sua valorização dentro desse período aí de governo dos próximos 4 anos. Então, empresas aí como CVC de viagens, Azul e Gol aí de companhias aéreas e empresas de comércio em geral. Bom, agora a gente precisa falar sobre os pontos negativos e quais seriam as empresas que podem ser prejudicadas dentro do governo Lula. Vale lembrar que essa injeção de capital que nós falamos anteriormente, essa injeção de capital para a classe C e D, pode aumentar o consumo e isso pode fazer com que a inflação aumente cada vez mais. Justo agora que a gente está conseguindo controlar a inflação, tivemos aí recentemente 3 meses seguidos de deflação, né, com a inflação em queda, e isso significa que o aumento do poder de consumo de classes C, D, enfim, através da injeção de capital do governo por programas sociais, por benefícios sociais, isso pode fazer com que a gente injete muito dinheiro na economia e faça com que essas classes econômicas consumam cada vez mais e a gente tenha agora uma queda na deflação e comece a ver, quem sabe, uma inflação voltando a subir cada vez mais e tendo que aumentar ainda mais as taxas de juros, o que pode prejudicar as empresas de consumo cíclicos, né? A gente tem aí empresas de consumo como Magazine Luiza, Via Varejo, enfim, diversas outras empresas podem, quem sabe, estar sendo afetadas pelos próprios benefícios ou excesso de benefícios dados aí pelo governo. O segundo, então, ponto negativo seriam as próprias empresas estatais, que nós já sabemos que dentro do governo Lula elas sempre foram usadas para finalidades mais sociais, vamos dizer assim. Isso faz com que as empresas não só não tenham lucro, como a maioria das vezes elas passam a ter grandes prejuízos para que elas consigam fazer um sistema ali de controle de preços que beneficie um pouco mais aí a sociedade, como segurar preço de gás, segurar preço de combustível, segurar preço de alimentos, enfim. Esse tipo de ação, ela não só prejudica, né, o consumidor no longo prazo, porque quando tiver um aumento isso vem numa pancada só, mas também, ao invés das empresas terem cada vez mais lucro, o governo é o próprio sócio da empresa, então o governo recebe os dividendos, ele recebe esses lucros da empresa e ele pode usar os lucros para fazer as ações sociais, o que é muito mais vantajoso e infinitamente melhor, já que o lucro, quando entra, você mantém a empresa ativa, você gera mais empregos, você gera mais riqueza para o país e você também usa cada vez mais o dinheiro do lucro, gerando mais benefícios sociais de uma forma cíclica, de uma forma infinita, vamos dizer assim. Também vale lembrar que o terceiro ponto negativo aí seria o próprio caso de corrupção dentro das estatais. Então a gente já viu aí que Petrobras, inclusive no dia anterior, já caiu 8,5%, até mesmo pelos esquemas de corrupção que a gente já viu dentro do governo PT, dentro das estatais. Então, Petrobras, Banco do Brasil já caiu também 5% praticamente aí no dia anterior. As empresas, então, governamentais, as empresas estatais vão sofrer bastante aí dentro desse governo e a gente entende que, no momento, é melhor ficar de fora dessas opções. Outro ponto negativo é que também devido aí ao fator de controle de preços, a gente pode ver empresas do setor de alimento, JBS, Marfrig, tendo o fato de ter os preços um pouco mais controlados para poder reduzir o custo de alimentação, beneficiar a população. Isso pode fazer com que essas empresas tenham cada vez menos lucro ou que sofram cada vez mais e passam a trazer uma queda do valor das ações. Então, empresas de alimentos podem também ter uma queda dentro desse período. O quarto ponto negativo, então, a gente já sabe que dentro do governo Lula, eles preferem dar o peixe do que ensinar a pessoa a pescar. Então, essa inserção aí de programas sociais, esse aumento de benefícios, a manutenção aí
do próprio Bolsa Família, né, a R$ 600, a gente sabe que isso tudo é importante, porém deveria vir acompanhado de algum programa de solução, né, algum propósito para tirar essas pessoas da dependência, porque a gente acaba criando pessoas dependentes de auxílios que não conseguem mais sair, e isso faz com que seja cada vez mais custoso para a população pagar isso através de impostos, porque não existe dinheiro do governo, não existe dinheiro público. O dinheiro ele é do contribuinte, o governo recebe o dinheiro que nós pagamos de imposto, ou seja, somos nós que financiamos todos esses projetos. E fica cada vez mais caro para nós financiarmos o excesso de benefícios sem ter algum mecanismo que fizesse com que as pessoas parassem de depender desses benefícios, como por exemplo o próprio Bolsa Família. Se a gente pega, por exemplo, né, o Bolsa Família que hoje tende a manter a R$ 600, que fica ainda mais custoso do que era antigamente, então tendo esse programa de R$ 600, deveria existir junto com ele um programa que capacitasse profissionalmente a pessoa que recebe o benefício. Ela só poderia receber o benefício enquanto ela estivesse sendo capacitada para uma nova profissão ou aperfeiçoando então a sua profissão. Logo depois da sua formação, seria inserido dentro de um banco de talentos para que as empresas ou o próprio Estado possa contratar essa pessoa para que ela pare de depender desse auxílio, né? Tem que existir algum tipo de programa complementar para que as pessoas parem no longo prazo de depender dos auxílios. O auxílio ele deve ser algo temporário para que as pessoas se beneficiem enquanto elas não estão podendo gerar receita. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos que são preocupantes, né? Pontos que foram ditos aí durante a campanha de Lula e que a gente precisa ficar bem atento, ligar aí o alerta vermelho, porque são pontos que podem prejudicar bastante aí o nosso país. E o primeiro deles é o interesse de Lula em retirar o teto de gastos, né? O teto de gastos foi criado justamente para que existisse um controle público com os gastos do governo. A gente não pode retirar o teto de gastos justamente porque se você retira o teto de gastos, você dá um cheque em branco para o governo gastar onde quiser, da forma que quiser. E a gente não pode ter um governo que gasta mais do que recebe. O teto de gasto é justamente o limite que o governo tem de acordo com o que entra de capital. A gente não tem como liberar um gasto maior do que o que entra de dinheiro. Isso jamais pode acontecer. O segundo, então, ponto que a gente precisa ligar um alerta seria a fala de Lula, onde diz que ele gostaria de indicar o advogado que descondenou ele da Lava Jato para o cargo do STF, que vai estar em aberto ali no próximo ano. Então, caso ele seja colocado de fato dentro do STF, isso pode acontecer alguns benefícios próprios ali para Lula ou benefícios partidários, como a gente já viu esses casos de abuso de poder acontecendo dentro do STF diversas vezes dentro dos últimos períodos. O terceiro ponto preocupante, então, seria a criação de Ministério dos Povos Originários. Primeiro que a criação de ministérios em si já é um ponto preocupante, porque isso acaba elevando os gastos públicos, né? Agora, vamos entender um pouquinho o que acontece dentro do Ministério dos Povos Originários. Isso pode acontecer através da demarcação ou excesso de terras indígenas. Isso faz com que cada demarcação venha a ser tomada o título de propriedade da pessoa que adquiriu aquela terra. Então, quando se demarca, né, uma terra como terra indígena, você tem o título de propriedade cancelado, a pessoa não passa mais a ser dona daquela propriedade. E o governo é uma forma legal do governo tomar aquela propriedade da pessoa sem ter que pagar absolutamente nada por isso. Então, tem que ligar o alerta, isso é um ponto preocupante, porque caso venha a ser usado aí de uma maneira indevida, isso pode prejudicar algumas pessoas, isso pode prejudicar muitas terras agrícolas, ainda mais com a intenção de Lula de ativar o MST, né, de voltar aí com força total no MST, como ele já havia dito em algumas campanhas. E o quarto ponto que a gente precisa ligar o alerta aí é a própria retomada aí da contribuição sindical. O Lula já disse em campanha que tem interesse de retomar com a contribuição obrigatória aos sindicatos, e isso de fato é um retrocesso para toda a população, ter que pagar por algo que a gente nem sequer tem interesse de usar. Então, isso
tem que ligar o alerta também, porque é algo que vai ser custoso para a população, a gente já paga muitos e muitos impostos e ter mais uma conta sendo obrigatoriamente incluída dentro do seu orçamento sem a sua autorização, que é o pior, né? Então, essa conta não fecha, essa conta não há interesse nenhum nesse tipo de retrocesso. Então, esses são os pontos preocupantes, esses foram os pontos positivos, esses foram os pontos negativos e espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Caso esse conteúdo tenha sido de fato relevante para você, não se esqueça, clica aqui no like, é de graça, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações de conteúdo que virão a seguir dentro dos próximos vídeos. Um grande abraço, bons investimentos a todos vocês e até mais, tchau, tchau!